Para fazer um brute force, nesse caso, eu vou ensinar um comando também bem útil, que é o crunch. O crunch ele é um comando para gerar word list. Ele, se você não tiver, ele vem por padrão no Kali Linux. Geralmente eu peço para a galera utilizar o Kali Linux porque as ferramentas já estão todas instaladas, mas aí vocês utilizam para fazer o seu playtest a distribuição que vocês quiserem. E as ferramentas também que vocês quiserem. Se você achar uma ferramenta que é melhor que o Crunch para fazer isso, né, você utiliza ela. Mas como por padrão ela já vem instalada no Kali e eu gosto dela, eu estou mostrando ela como utilizar. O Crunch ele é bem simples. Ele, por exemplo, lá eu troquei a senha para 3 caracteres naquele FTP. E eu preciso gerar um word list que tenha 3 caracteres numéricos, né, que contenha todos os caracteres. Então, como eu sei que a senha só tem 3 caracteres, eu vou passar aqui para o Crunch. O primeiro parâmetro é a quantidade mínima que a senha tem que ter. Então, a quantidade mínima que a senha tem que ter é 3. A quantidade máxima também é 3. Então, os dois primeiros parâmetros é mínimo e máximo. Aí o próximo parâmetro que eu tenho que passar é quais caracteres eu quero que tenha nessa senha. Então eu preciso passar, são todos numéricos, eu preciso passar de 0 a 9, né, que contenha todos esses caracteres. Então se eu pressionar Enter aqui, ele vai me falar que ele gerou 1000 linhas, né, e ele me dá todos os dados aqui. Mas eu preciso disso em um arquivo, já que eu preciso utilizar o arquivo lá no Hydra para fazer o brute force. Então eu vou passar o "-o" de output, e vou colocar o nome de word list. E aí ele vai criar o arquivo para mim. Olha lá, word list, se eu der um cat word list, ele vai me dar os mesmos dados que ele tinha mostrado na tela aquela hora. Só que agora está dentro do arquivo. Então o Hydra, ele tem um help gigante aí. Depois vocês podem olhar ele. Mas os principais aí a ser utilizados é os comandos "-l", minúsculo, que você pode passar um usuário. O "-l", maiúsculo, você pode passar um arquivo de usuário. O "-p", minúsculo, você passa uma senha para ser testada. O "-p", maiúsculo, você passa uma word list de senhas a ser testada. E depois você vai passar o alvo que você quer, né? No caso a gente vai passar aquele IP do alvo. E aí você passa o serviço que você quer testar. Nesse caso aqui que ele mostrou, Hydra "-l user "-p maiúsculo password list, ele já passou o FTP, né? Se ele tivesse passado só o IP, aí você precisaria passar o serviço que vai ser testado também. E outro detalhe interessante é as portas padrões, né? O Hydra ele identifica o FTP na porta 21, só que lá naquele exercício que eu passei daquele IP, a porta não está na padrão, ela está rodando na porta 20 e 21, né? E aí, ó, se vocês verem aqui o comando "-s", ó, que ele mostra aqui no help, que é o comando de porta, né? Então a gente precisa passar também qual que é o comando aí, o "-s" e a porta. Então vamos lá. Hydra "-l", o usuário daquela aplicação é o usuário mesmo. Então já tinha essa informação lá no Challenger. Vamos lá então para o ataque. "-l" de usuário, o "-p" maiúsculo de password mais de arquivo, o "-p" minúsculo então vou passar o word list aqui que eu criei utilizando o Crunch. Se vocês estiverem fazendo aí, o ataque demora acho que até uns 3 minutos para terminar. Vocês podem executar também. "-p" word list, né? O IP, o serviço que a gente vai atacar. Você pode atacar FTP, SSH, RDP. Você consegue fazer vários ataques aí utilizando o Hydra. A senha é 768, né? E ele já mostra informações aí que tem um password válido. Se ele tivesse que testar outros usuários, na hora que ele achasse esse, ele ia para outro usuário e ia testando até achar a quantidade de senha. Então, só para a gente ter certeza lá que realmente é a senha,
236. Eu fui muito bom e não passei a porta. Porta 2021. O usuário é o usuário. E a senha 768. Então lá, usuário logado com sucesso. E aí vai.